Irmãos, bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de alguns meses distantes, a gente teve a oportunidade de voltar a tocar e cantar, mas um sentimento dúbio, por ver esses bancos vazios, a saudade de alguns irmãos, daquela comunhão de domingo de manhã. Mas vamos declarar a soberania do nosso Deus e que Ele está conosco nessa noite escura que nós estamos passando. Vamos cantar, Tu és soberano, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós nessa manhã que continuaremos as nossas conversas no livro dos Atos dos Apóstolos, hoje terminando o último versículo do capítulo 12 e conversando também sobre os 12 versículos do capítulo 13, um texto que nos fala sobre um novo momento da igreja, é um texto que marca um novo momento em Atos dos Apóstolos. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso, mas antes nós vamos orar. Mas antes de orar, quero também agradecer a todos os irmãos e irmãs, aos queridos que ligaram, mandaram mensagem parabenizando pelo meu aniversário, que mandaram os mimos, os presentes, todo esse carinho que os irmãos apresentaram pela minha vida, isso é muito importante. Muito mais do que os atos do presente, mas acima de tudo a presença, ainda que seja por mensagem ou por uma ligação, isso faz o nosso coração se alegrar, sabendo que a gente não está sozinho, que os irmãos e amigos da caminhada que fazem a nossa vida ficar mais bonita, mais abençoada. Então o pastor agradece todo o carinho aí pela passagem do seu aniversário. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Senhor, pelo seu grande amor por nós, obrigado
por essa palavra que nós temos o privilégio de ler e saber que o Senhor continua falando conosco, nos abençoando, nos exortando, nos ensinando. Bendito Senhor, pedimos que não haja em nós nenhum obstáculo que nos impeça de ouvir a Tua palavra e crescer no entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, então nós vamos ler capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, verso 25, que parece ser estranho, né? Porque nós conversamos no capítulo 12, de 1 a 24, e deixamos um versículo. Mas é porque o verso 25 não está no contexto do capítulo 12, naquela história que nós conversamos no domingo passado sobre a milagrosa libertação de Pedro, né? O versículo 25, ele está num outro contexto, que é da igreja de Antioquia, né? Que é a volta de Paulo e Barnabé para a igreja de Antioquia depois da viagem que eles haviam feito a Jerusalém para levar, né, os alimentos, levar os recursos para atender aos irmãos ebionitas que estavam passando por uma situação de fome, de pobreza. Então o verso 25 diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Aqui nós sabemos duas coisas, né? Primeiro, o fato é que então eles cumpriram a missão em Jerusalém. Qual a missão? Levar o alimento, levar os recursos necessários para que a igreja pudesse ser aliviada, né, da fome que cometia toda a Judéia. E também nos fala sobre a vinda, né, para Antioquia e na companhia de um jovem chamado João Marcos. Nós já conhecemos sobre João Marcos, nós falamos sobre a mãe dele no capítulo anterior, a mãe Maria, mãe de João Marcos, o João Marcos, que é considerado pela tradição como o evangelista que escreveu o Evangelho segundo Marcos, e o pastor até disse que ele tinha um apelido, né, que era o dedo de toco. Era um homem relativamente grande, mas cujos dedos eram muito pequenos, e por isso ele recebeu esse apelido carinhoso, né, o dedo de toco. Isso nós conversamos no domingo passado, e aqui então o nosso texto termina, né, o capítulo 12, no verso 25, termina com essa mensagem, né, com essa notícia de que Paulo e Barnabé Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém na companhia de João Marcos. O verso 1 do capítulo 13 diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nós estamos na igreja de Antioquia. Voltamos para Antioquia. Já tínhamos conversado um pouquinho sobre Antioquia, mas agora Antioquia se transforma no lugar onde a igreja envia os missionários para continuar a missão. Nós vamos perceber algo claro agora em Atos Apóstolos. Você nunca tinha prestado atenção nisso, então preste muita atenção. Daqui para frente nós não teremos mais menções a Jerusalém, a história de Jerusalém ficou para trás, a história dos apóstolos de Jerusalém ficaram para trás. Nós não teremos mais histórias relativas a Jerusalém, nem aos apóstolos em Jerusalém. A nossa história agora continua a partir de Antioquia em direção a Roma, e tudo o que vai acontecer daqui para frente, os personagens que vão cumprir essa missão estão aqui, Barnabé e Saulo, e nós vamos ouvir sobre a história desses homens inúmeras vezes daqui para frente, especialmente Saulo, nós sabemos disso, e nós vamos daqui a pouco conversar um pouco sobre esse Saulo, Paulo, essas mudanças desse nome aí. O texto nos diz que havia lá na igreja de Antioquia profetas e mestres, né? Por quem eram os profetas? Os profetas eram os proclamadores, os pregadores, os evangelistas, os pregadores, e os mestres, os doutores, os que ensinavam. Profecia aqui não necessariamente significa, né, e não significa previsão de futuro ou revelação de alguma coisa que vai acontecer.
o profetismo aqui está fundamentado no conceito daqueles que pregam o Evangelho, que proclamam a vontade de Deus, que proclamam a palavra de Deus, como os profetas faziam. O que os profetas faziam no Antigo Testamento? Eles traziam a palavra de Deus para o povo. Claro que eles traziam para o povo também, por conta dessa revelação de Deus, aquilo que aconteceria caso não houvesse arrependimento, o juízo de Deus. Nós sabemos disso. Os profetas no Novo Testamento, eles também têm essa tarefa de dizer para o povo que sobre a vontade de Deus revelada na sua palavra, proclamar a verdade que é Jesus Cristo, e por conta disso eles eram chamados profetas no mesmo sentido do Antigo Testamento, aqueles que falam a palavra de Deus, que proclamam a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, inclusive, define que o papel da profecia é ensinar, exortar e consolar, né? Os mestres têm uma função do ensino, né? Já vimos isso na história de Antioquia, que Antioquia era onde Paulo e Saulo e Barnabé ficaram por um ano ensinando a igreja, né? Ensinando, né, as pessoas sobre os princípios da fé cristã. Então eles exerciam esse papel de mestres. Os mestres podem ser profetas e profetas podem ser mestres. Não há nenhum obstáculo quanto a isso, né? Aqui a divisão é só para nos mostrar que haviam pregadores, proclamadores e haviam doutores, né? No sentido de aqueles que ensinavam a palavra, que ensinavam o conteúdo da palavra. E o nome deles está aqui, começa com Barnabé, que encabeça a lista, Simeão, Níger, a palavra Níger aqui significa negro, né? Simeão negro, alguns apontam aqui que esse Simeão deveria ser o sirineu que carregou a cruz de Jesus, que está relatado lá em Lucas 23, 26. Meus irmãos devem se lembrar disso, né? Que no trajetório de Jesus até o Calvário, naquele trajeto, um homem chamado Simeão carregou a cruz de Jesus. Alguns entendem que aqui se trata desse homem, o Simeão, que se transformou num dos líderes da igreja, Simeão o Níger, né? O negro. Nós temos aqui também o Lúcio de Cirene, né? Lúcio e Lucas é a mesma palavra, né? Alguns entendem que esse Lucas aqui, esse Lúcio, seria o autor do próprio livro de Atos. É apenas uma conjectura, né? Não há possibilidade nenhuma da gente afirmar que esse Lúcio aqui seja o Lucas, autor do Evangelho, mas alguns defendem que sim, que esse Lúcio aqui de Cirene seria o autor do Evangelho de Lucas e o autor de Atos dos Apóstolos. Nós temos também o Manaém, né? Diz o texto que ele tinha sido criado com Herodes, literalmente, né? Aquele irmão de leite, né? Alguém que tinha sido criado como irmão de leite de Herodes, o tetrarca, né? Aquele que mandou executar o João Batista. Então nós temos aqui entre um dos líderes da igreja de Antioquia, alguém, né, que havia morado no palácio, alguém que tinha uma grande influência política, né? O texto quer nos mostrar que esse homem era um homem de muito conhecimento. Talvez por conta disso, Lucas talvez tenha tantas informações. Se nós supomos que o Lúcio aqui se trata do Lucas, autor do Evangelho e o autor de Atos, o fato deles estarem juntos nos mostra que Lucas teve muitas informações privilegiadas, né, como historiador, porque tinha o Manaém, que era alguém de dentro do palácio de Herodes, para lhe contar essas histórias, né? E por último aparece Saulo, né, que nós vamos daqui para frente ouvir muito sobre a história dele. O que nós percebemos na igreja de Antioquia é uma diversidade étnica, você tem pessoas de muitas regiões, e cultural, obviamente, você tem pessoas de muitos lugares e de muitas culturas fazendo parte dessa igreja. Ao contrário de Jerusalém, a igreja dos judeus, a Antioquia é uma igreja da diversidade étnica e diversidade cultural. Sim, em Jerusalém nós tínhamos judeus que haviam se convertido à fé cristã,
Aqui em Antioquia nós temos pessoas de diversos lugares do Império Romano que haviam se convertido à fé cristã e, portanto, essa igreja de Antioquia, né, essa igreja de Antioquia dá uma nova cara para a igreja que vai nascer daqui para frente no decurso de Atos dos Apóstolos. Versículo 2, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separe-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quero chamar a atenção para o fato que, enquanto ele estava orando, quem estava adorando e orando e jejuando, né? Quem é que estava adorando o Senhor e jejuando? Quem são esses a quem o Espírito Santo fala? Os estudiosos estão convictos aqui que não se trata de um grupo particular, mas de toda a igreja. A igreja de Antioquia estava orando e jejuando e o Senhor trouxe, né, essa palavra para a igreja. É como se Lucas estivesse dizendo, a igreja de Antioquia, orando ao Senhor, adorando o Senhor, jejuando, teve a compreensão, teve a percepção que era necessário separar Barnabé e Saulo para que eles cumprissem o seu chamado. É muito interessante que eles têm um chamado, né? Mas não se sabe qual é o chamado. Você não vai ler aqui no texto dizendo que eles são chamados para fazer isso. Eles são chamados para ir. São chamados para ir. Uma mensagem muito próxima daquela que Abraão recebeu lá no capítulo 11 de Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está falando igualmente pela ação do Espírito Santo à igreja de Antioquia. Separem Barnabé e Saulo e eles vão para cumprir a missão, mas eles não sabem para onde vão, eles têm que sair. Eu acho muito interessante isso, né? Porque o chamado aqui é para sair, para cumprir a missão, mas não se tem o destino dessa missão, não se tem nenhuma segurança para onde eles vão, não tem um mapa aonde eles devem ir, eles devem sair para cumprir a missão. Verso de número 3, então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja então, tendo essa compreensão de que era necessário enviar Barnabé e Saulo, ora, jejua, impõe sobre eles as mãos e os despediram. Aqui não se trata de uma ordenação, não se trata de revestimento de poder, né? Impor a mão para dar poder. O poder não está nas mãos da igreja, né? Quem faz isso é tudo o Espírito Santo. Quem separa o Espírito Santo, quem envia é o Espírito Santo. A igreja despede, a palavra é interessante aqui, porque a palavra despedir significa literalmente abrir mão, né? Deixar ir. É como se a igreja não quisesse prender, né, Saulo e Barnabé, mantê-los presos em Antioquia. A igreja de Antioquia abre mão de Saulo e Barnabé para que eles possam cumprir a missão. É lindo isso. E aqui a igreja coloca as mãos sobre o Barnabé e sobre o Saulo numa outorga de delegação, de competência, né? Usa-se muito essa expressão no direito administrativo, né? Delegação de competência. É como se nessa imposição de mãos a igreja estivesse delegando competência. Nós não podemos ir todos, mas vocês irão em nosso nome, como Jesus enviou, né, os apóstolos e nos envia. A igreja funciona, a igreja local, né, a igreja, o povo de Deus, funciona como essa delegação de competência, né? Esse grupo que delega competência para os missionários que devem ir, não devem ficar presos, devem ser libertos, né? Devem ser deixados ir para que eles cumpram a responsabilidade que Deus lhes deu. Responsabilidade que é de toda a igreja, né? Que agora é delegada aos missionários. Verso 4. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. É interessante notar que o texto deixa claro que quem envia é o Espírito Santo, a igreja se despede, a igreja abre mão, a igreja deixa ir, mas quem envia é o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos temos que ter isso com muita clareza, é o Espírito Santo que convoca, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que usa para falar, é o Espírito Santo que usa a palavra para converter, é o Espírito Santo que faz com que a palavra avance. E eles saíram então até Seleucia, que era um porto da Síria,
E dali, do porto da Síria, eles navegaram até a grande ilha de Chipre, a famosa ilha de Chipre, famosa nos tempos dos romanos por conta das suas jazidas, por conta da extração de cobre. E eles foram então para Chipre, né, e chegaram ao porto de Salamina, o verso 5. E quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eles chegaram no porto de Salamina, que fica na orla oriental de Chipre. E eles foram para as sinagogas lá de Salamina e pregaram. Interessante notar que eles vão então para Chipre e pregam nas sinagogas. O alvo inicial são os judeus. Eles vão pregar para os judeus que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias esperado. O texto nos conta que também que eles tinham como auxiliar o João Marcos. O João Marcos, que foi com eles, era literalmente um auxiliar. O Gonzales diz que aqui a palavra podia ser traduzida por secretário. E Gonzales até diz, né, será que ele, João Marcos, não seria alguém que estaria preparando os estudos, ajudando Saulo e Barnabé na preparação dos seus discursos? Será que ele também não estava anotando os discursos para depois escrever o seu evangelho? Alguns estudiosos vão dizer que sim. Verso 6, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Barsejus, que praticava magia e era falso profeta. Então o texto nos conta que eles saem então de Salamina, percorrem toda a ilha, de 145 a 160 quilômetros, né, que é esse percurso aí. Eles andam aí cerca de 160 quilômetros, de um extremo da ilha a outro extremo da ilha, até chegar na ilha de Pafos. Alguns estudiosos querem chamar a atenção que a palavra que aparece aqui, atravessando ou percorreram, é uma palavra que Lucas usa incessantemente em Atos Apóstolos para falar da marcha da evangelização, do caminho da evangelização. É como se Lucas quer dizer, eles saíram de Pafos, eles saíram de Salamina, percorreram 160 quilômetros da ilha e chegaram até Pafos, e nesse caminho eles proclamaram o evangelho, eles foram proclamando o evangelho. Quantos dias isso demorou? O texto não nos fala. Quanto tempo eles demoraram nessa caminhada até chegar a Pafos? O texto não nos conta, mas se o entendimento está correto, eles devem ter demorado vários dias para percorrer essa região pregando o evangelho. E chegam no extremo da ilha, em Pafos, e lá eles encontram um judeu de nome Barsejus, que praticava magia e era falso profeta. A palavra, o nome Barsejus significa literalmente filho de Jesus ou filho da salvação. Bar em aramaico é pai e Jesus, né, é salvação. Então seria literalmente meu pai é salvação ou meu pai é Jesus, né? E ele praticava magia e era falso profeta. Portanto, esse Jesus aqui, esse seguidor de Jesus aqui, esse filho de Jesus, não era um cristão. Ele era um judeu que estava ganhando a vida como mágico e falso profeta. O termo mago que aparece aqui era usado para feiticeiro, agoureiro, né? Previsão, aqueles que ficam prevendo o futuro, lendo o futuro, né? E falso profeta era literalmente, Paulo até vai falar no verso 10, é um que perverte a vontade de Deus. Verso 7, ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Verso 8, porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. O texto nos fala então que esse mago, Barsejus, era um assessor, era um funcionário do procônsul Sérgio Paulo. Procônsul é o título para o governador da ilha, né? Os procônsuls eram colocados para governar as províncias em nome do Senado. O Senado romano colocava nas províncias os seus procônsuls. O procônsul não era colocado pelo imperador, mas era colocado pelos senadores. E aqui esse procônsul, né, esse governador da província de Chipre,
era considerado então pelo Lucas um homem inteligente, mas tinha, né, um profissional, tinha um assessor, um funcionário que era um mago. Comum nesses tempos antigos, né, que os imperadores, que os governadores, que os reis, que aqueles que tinham condições financeiras contratassem agoureiros para ficar o tempo todo lhes dando visões do futuro, previsões do futuro, para saber o que fazer e o que não fazer, né? E o texto nos conta que ele ficou impressionado com o impacto, né, da ação de Barnabé e Saulo na ilha de Chipre e os chama para que eles lhe falem a palavra de Deus. O verso 8 nos fala que esse Barsejus, Elimas em grego, e Lucas faz questão de colocar, né, assim que se traduz o nome dele, em hebraico, em aramaico Barsejus, em grego Elimas, ele se opunha, procurando afastar da fé o procônsul. Ele estava com medo de perder o seu emprego, perder o seu prestígio, perder a sua autoridade. Afinal de contas, ele era assessor do governador da ilha e agora alguém estava querendo tirá-lo, né, da sua tutela, né? Alguém está querendo libertá-lo disso e, portanto, ele fica muito preocupado. Verso 9, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse... Eu quero, antes de entrarmos no verso 10 e ouvir o que Paulo, diz, conversar um pouco sobre a mudança de nome, né? Porque aqui no versículo 9 do capítulo 13, nós temos a primeira vez que o Saulo é chamado de Paulo. Daqui para frente, Lucas não vai mais chamar de Saulo, mas chamar de Paulo. Essa mudança é muito, muito interessante, ela não é uma mudança de só menos importância para Lucas. Até agora, a ideia é que Paulo havia pregado na sinagoga, Paulo havia pregado para judeus, mas agora haverá, pela sua pregação, a conversão de um não-judeu, a conversão de um procônsul, de um romano. E é por isso que o nome dele em hebraico, Saulo, agora é trocado pelo seu nome romano, Paulo. Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu e era romano. Como judeu, ele era chamado no ciclo dos judeus como Saulo, que é o nome hebraico. Saulo, Saul, o rei Saul, né? É o mesmo nome. Mas no mundo público, fora do ciclo familiar, fora do ciclo judaico, possivelmente ele era conhecido como Paulo, que era o seu nome romano. E agora Lucas faz isso propositalmente, dizendo que Saulo, também chamado Paulo, e daqui para frente nós vamos só ouvir Paulo. Por quê? Porque Paulo agora vai entrar no universo não judeu, pregando o evangelho para os não judeus. E o Paulo agora diz no verso 10, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? E ele começa com uma afirmação dura, né? Objetiva. Você não é filho da salvação, você é filho da perdição. Literalmente no hebraico é isso. Você não é filho da salvação. Barsejus, filho da salvação. Você é filho da perdição, filho do engano, filho do diabo. Paulo faz um trocadilho com o nome dele, dizendo que o nome dele não é o que ele é. Ele é o contrário do que o nome dele diz, né? E faz uma série de qualificações. Você é cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os caminhos do Senhor? Verso 11, e eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E eis que a mão do Senhor estava contra você. John Stott, quando comenta esse texto sobre a cegueira de Elimas, diz assim: Deus lhe aplicou um castigo sob medida, pois aqueles que apresentam a escuridão como luz e a luz como escuridão não têm direito à luz que originalmente receberam. Aqui a cegueira é um símbolo, né? É um símbolo do engano. Ele não era alguém que previa o futuro,
não é alguém que dizia prever as coisas que iriam acontecer, ele agora é alguém que experimenta o paradoxo, né? O contraditório disso, ele não consegue ver nada. E o que é pior, né? Assim, o que é trágico é que ele, que se achava um mágico e que era capaz de prever o futuro, fica tentando tocar em alguma coisa para alguém lhe guiar, a fim de que ele pudesse ter um mínimo de direção. Veja que como Lucas retrata a história, mostra alguém que, em princípio, parecia estar no controle de tudo, tinha poder sobre tudo, era capaz de ver tudo até além da aparência, mas ao contrário disso, revela-se, né, o que ele realmente é. Alguém completamente perdido, alguém que não tem noção nenhuma da realidade, completamente perdido na sua existência, que fica tentando, no mínimo, tatear alguém para conseguir um mínimo de direção. Parece que Lucas quer mostrar todo esse contraditório entre aquilo que ele apresentava ser, mas aquilo que ele realmente era. Né? Verso 12, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele creu, mas não creu por conta da cegueira. E preste muita atenção no verso 12. Ele creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Doutrina do Senhor, literalmente com a palavra certa, né, de Jesus. Doutrina significa literalmente o caminho certo, ensino correto, ensino verdadeiro. Veja que é o contrário de tudo aquilo que Elimas fazia. Ele era toda maldade, todo engano. Mas agora o procônsul tem a doutrina, tem o conhecimento certo, o caminho certo, o ensino correto, o ensino perfeito a respeito do Senhor. E ele ficou maravilhado com isso. Ele estava enganado em todo engano, agora ele foi liberto por Jesus e agora ele é maravilhado com o caminho reto, com o caminho certo que ele vê à sua frente. Agora o texto nos aponta que um procônsul se converteu. Nós já tínhamos visto no capítulo 10 de Atos a conversão de um centurião romano. Lembra-se? Pedro foi na casa do centurião e ele se converte. Agora nós temos um procônsul. Parece que Lucas quer nos mostrar que o evangelho está entrando no Império Romano. Centuriões se convertem, procônsuls se convertem. Será que o imperador também haverá de se converter? Essa é a questão que Lucas quer nos colocar. O evangelho está caminhando e está alcançando os romanos. Vamos pensar um pouco nesse texto? Primeiro, a igreja de Antioquia se torna em Atos um novo modelo de igreja. Sua diversidade étnica e cultural aponta para a segunda parte de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Quais outras marcas dessa igreja, além da sua generosidade, devem ser buscadas por nós? Nós vimos que uma das marcas dessa igreja foi sua generosidade. Quando a igreja soube da pobreza dos ebionitas, dos pobres em Jerusalém, eles fazem aquela oferta e mandam Barnabé e Saulo para levar a oferta. Aqui nós aprendemos outras qualidades dessa igreja. Uma igreja que adorava, apesar da diversidade étnica e cultural. Uma igreja que jejuava, uma igreja que buscava a direção de Deus, uma igreja que não tinha nenhuma dificuldade em abrir mão de um Barnabé e de um Saulo e enviá-los para que eles pudessem cumprir a missão. O que nós podemos aprender com essa igreja? O que nós podemos aprender com essa igreja não apenas como igreja, mas também como cristãos. A segunda questão que eu queria colocar para nós é que o texto nos relata sobre um judeu que havia se tornado um mago feiticeiro, um falso profeta e um obstáculo para que os outros chegassem à fé. Os maiores inimigos do evangelho podem ser aqueles que estão do lado de dentro da religião? Parece que esse texto quer nos mostrar que podemos enfrentar exatamente dos religiosos e talvez daqueles que se acham do lado de dentro como os maiores obstáculos para a fé cristã. É interessante nós notarmos isso, que na história da igreja, os maiores problemas que a igreja enfrentou não foram externos, foram internos. Não foi a perseguição externa que impediu que a igreja avançasse, que a igreja continuasse, mas a igreja sempre enfrentou com mais crise e sofreu mais
quando os falsos profetas, quando aqueles enganadores entraram dentro dela e atrapalharam a caminhada da igreja. Esse texto também nos mostra um grande alerta para tomarmos cuidado daqueles que aparentemente estão do lado de dentro, mas estão do lado de fora. A terceira questão que eu quero conversar com os irmãos e irmãs é: os milagres podem chamar a atenção, mas apenas a pregação, a proclamação, o testemunho produzem convicção de pecado e, por isso, conversão genuína. Será que temos vivido uma inversão dessa verdade e por isso temos hoje tantos cristãos que precisam ser evangelizados? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Será que porque a igreja tem centralizado tanto o seu culto na busca do milagre, na busca da emoção, na busca das questões que são periféricas, será que não é exatamente por conta disso que muitos cristãos nesse nosso tempo precisam ser evangelizados? Nós temos muita gente nas igrejas, muita gente buscando os milagres nas igrejas, buscando a sua bênção na igreja, buscando a bênção de Deus para a sua vida, mas poucos buscando conhecimento na palavra, buscando a doutrina do Senhor, a reta ensino, a reta verdade, que nos garante firmes para prosseguir nessa caminhada como cristãos, exercitando não apenas a nossa fé individual, mas também expressando essa fé na nossa realidade. Né? Gente que vive no mundo e as pessoas podem dizer: esses são cristãos, eles conhecem a Jesus. Hoje nós temos, infelizmente, uma situação na igreja evangélica brasileira que é alarmante. O analfabetismo bíblico é algo estonteante, é alarmante o fato de que cristãos não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as doutrinas da igreja, não conhecem a Bíblia e falam de coisas como se estivesse na Bíblia, coisas que ouviram da boca de líderes que se tornam enganadores, falsos profetas, com doutrinas e mensagens absurdas de autoajuda, de coaching, né? De técnicas de venda, mas nada de evangelho. Se esse evangelho não chega no coração para transformar o ser humano, essa mensagem que parece evangelho, mas não é evangelho, vai produzir uma igreja que não é igreja. E talvez essa seja a grande ironia que nós vivemos. De uma igreja que parece ser igreja, mas não é igreja. E por último, pela oração e jejum, Deus falou com a igreja. Pela oração e jejum, a igreja despediu e se comprometeu com Saulo e Barnabé para que cumprissem a missão. Por quais motivos oramos e jejuamos em nossos dias e quais os resultados buscamos? O senhor não quer comentar muito esse texto, essa questão. Na verdade, eu quero deixar essa pergunta para o seu coração. Quando nós adoramos a Deus, nós adoramos com a intenção de buscar a sua direção, como fez a igreja de Antioquia, e a estarmos atentos a ouvir a direção de Deus para a nossa vida. E quando nós ouvimos a direção de Deus, nós obedecemos. Quando nós jejuamos, por que jejuamos? E quais resultados nós queremos? Queria que você pensasse nisso. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te bendizemos pela tua palavra, te louvamos pela verdade do teu evangelho que nos liberta. Outrora cegos, enganados, agora libertos em Cristo para uma nova vida, um novo jeito de viver, um novo jeito de falar, um novo jeito, ó Pai, de proclamar, um novo jeito de viver com esperança, um novo jeito de viver proclamando esperança. Deus bendito, abençoe-nos com a tua palavra para que ela não seja apenas ouvida, mas que ela encontre guarida no nosso coração e no nosso jeito de viver a vida cristã. Bendito Senhor, abençoe-nos enquanto igreja, e abençoe o nosso país, abençoe a nossa casa, nossa família. Guarde-nos, Senhor, abençoando aqueles que nos governam, abençoando aqueles que estão nas pesquisas, os médicos, abençoando, ó Deus eterno, para que essa situação que passamos enquanto país e mundo passe, que menos vidas sejam ceifadas, mas que, ó Deus bendito, a tua graça possa trazer o milagre da cura,
O milagre é o Deus da vacina. O milagre é o Deus do nosso coração manter-se centrado em Ti, esperando no Senhor, esperando na direção do Senhor, esperando no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, hoje e sempre. Amém.